paz em nome do Senhor Jesus. Vamos, acredito, sobre esse assunto de jejum é da lei. Acredito que dá para a gente já encerrar. Coloquei agora outra versão diferente, coloquei a revista E atualizada e continuei com o texto da Almeida Revista Corrigida. Vamos lá. Esta que eu vou ler é a revista atualizada. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Lucas, capítulo 18, versículo 9. Vamos. Versículo 10. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. Versículo 11. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Versículo 12. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Olha, o que adiantou o jejum da lei? O que adiantou o dízimo? Não era dinheiro, era agricultura, era coentro, cominho, hortelã, essas coisas. Nunca foi dinheiro dízimo. Olha aqui, jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Não adiantou nada, porque eles praticavam isso e matavam profetas, matavam mensageiros que Deus mandava e matou o próprio Messias, o Filho unigênito. Lucas, vamos para o 18:13. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Olha a humildade. Olha como esse publicano estava. Enquanto o outro estava duro, riste, todo alinhado, o publicano estava dobrado como um trigo, como um pé de trigo, que os grãozinhos, quanto mais cheios, mais se dobra. Mais humilde estava o publicano, comparando com o fariseu. Estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Versículo 14. Jesus disse: Digo-vos que este desceu justificado para sua casa. Quem? O publicano. E não aquele. Quem? O fariseu. Porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, nós lemos aqui só para ver que o jejum e o dízimo, é coisa da lei, não resolve nada. Não resolveu, não agradou Deus em nada. O que agradou Deus foi a humildade, a simplicidade e o saber que Deus é Senhor de todas as coisas. Deus é Deus dos deuses. Deus é Pai dos espíritos. Deus é o maior. Nada se compara. Nada. 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 Nada se compara nem mesmo ao nome dele. Nem mesmo ao nome dele. E como podem dizer que tem um ser capaz de ter pecado, caído do céu? Como alguém pode bater de frente com Deus desse? Então vamos lá. Lucas, vamos em Atos 14:23. Entendam, isto aqui, Paulo, o templo estava de pé. Paulo, quando faziam isso nas igrejas, eles estavam debaixo da lei. Eles estavam pelo evangelho da circuncisão. Em Atos 14:23 diz assim: E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor
em que haviam crido. Veja bem, aqui são os Atos dos Apóstolos. Paulo recebeu a revelação no terceiro céu, como diz lá em 2 Coríntios, capítulo 12, que foi a graça a nós gentios. Então, tanto que o evangelho que Paulo pregava e que deixou escrito é para nós, e o evangelho da circuncisão, ou seja, o evangelho para os judeus, foi por responsabilidade das colunas da igreja naquela época, que era Pedro, Tiago e João. Em Gálatas 2,7 diz assim, olha aqui, antes, pelo contrário, quando viram que, isso foi uma reunião que Paulo teve, veja bem, aqui já é no livro de Gálatas, aqui já é no livro das epístolas de Paulo, já não é mais aqui já tinha a revelação do terceiro céu. Então diz assim, antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, o que é incircuncisão? Aqueles que não eram judeus, aqueles que não circuncidavam ao 8º dia de nascido, que é cortar o prepúcio. Entendeu? Então, o evangelho de Paulo era o da incircuncisão, ou seja, o evangelho para os gentios, que somos nós. Me fora confiado como a Pedro o da circuncisão. Então, ali em Atos estava o evangelho da circuncisão, era o evangelho da doutrina de Pedro, que veio que foi separado para pregar aos judeus. Tanto que o livro, você vê, ó, se você lê as epístolas, é a graça de Cristo, a graça de Deus, salvos por fé e não por obras. E no livro do Tiago, como Tiago era da circuncisão, Tiago fala assim, a fé sem obra ela é morta. Já Paulo diz que a obra não salva, não justifica ninguém. Porque é a diferença dos evangelhos. Quando se entenderem, quando o sistema religioso tiver esse discernimento, eles começam a pregar a graça. Mas enquanto eles ao mesmo tempo que leem Paulo, eles misturam com Tiago. Aí eles falam lá, a fé sem obra é morta. Então não adianta, a fé sem obra é morta. Você tem que dar seu tudo, você mostrar sua obra e sua fé. Entendeu? Eu tenho fé em Cristo. Não, mas você tem que ter obra também. Você tem que botar tudo dentro desse envelope aí. Por quê? Porque eles usam, infelizmente, as pessoas não têm esse discernimento e compram gato por lebre. São dois evangelhos. Mesma coisa. Em Atos para trás, eles jejuavam. Os 4 livros históricos de Jesus. Não é o Novo Testamento. São os livros históricos de Jesus. Que conta a história do Jesus de Nazaré, do Filho do Homem. Do que veio para resgatar os que estavam perdidos da casa de Israel. Ele veio para os que eram seus, e os seus não o reconheceram. O Novo Testamento começa quando ele diz, Pai, está consumado. Porque para que um testamento tenha validade, o testador tem que morrer. Vamos dizer que seu pai é um grande fazendeiro. Ele está vivo, você herdeiro é. Você tem o testamento? Ainda não, porque seu pai está vivo. Quando ele morrer, aí sim, aí tem o testamento. Aí começa a valer o testamento, que aí você se torna responsável pelo patrimônio. Então Jesus estava vivo da cruz para trás. Então é um livro histórico. O Novo Testamento é quando ele põe um braço para o lado, o outro para o outro. Pai, está consumado, entrego a ti o meu espírito. Começou o Novo Testamento. Então aqui, ó. Antes, Paulo falando, tá? Paulo, Barnabé, leia, abre sua Bíblia e leia o capítulo 2 todinho que você vai entender. Então, antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão. Entendeu? Então, Pedro jejuava, Paulo antes de Romanos também, Barnabé.
Porque eles estavam no evangelho da circuncisão. Não tinha ainda sido revelado o do terceiro céu. Diz assim, em 2 Coríntios 11, 27, em trabalhos e fadigas, em vigílias, aí as pessoas colocam vigílias nas sinagogas, que é passar a noite acordado. As maiores bênçãos para os antigos foram enquanto dormiam, porque Deus abençoa os que dormem, a quem ele ama quando dormem. Então, em trabalhos e fadigas, em vigília, muitas vezes, e em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Isso aqui era o quê? Era o sofrimento de Paulo para levar a graça, para pregar a graça. Então ele pegava os navios, barco, ele saía, passava a noite, barco querendo afundar, e passava a noite acordado, tá vendo? Em vigílias à noite. Fome, não tinham o que comer. Eles tiveram uma certa ocasião lá em Atos, não sei, 27, 28, que o barco que eles estavam, eles tiveram que jogar alimento, jogar tudo fora, tudo no mar. Por quê? Porque estava afundando. Então ficaram com fome muitos dias. Não é que ele aqui estava, aqui ele já não fazia, não estava fazendo nada de jejum, não. Aqui eram os períodos que passava de fome. É igual vigília, nas vigílias, primeira vigília das 18 às 21, segunda das 21 à meia-noite, da meia-noite às 3 da manhã, são vigílias de 2 horas, 6, 7, 8, 9, 3 em 3 horas, cada vigília, primeira vigília, segunda vigília. Então era isso, que era como era a escala dos soldados romanos, vamos dizer assim. Então, em trabalhos e fadigas, em vigília, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, tá vendo? Em jejum. Por quê? Porque não tinha o que comer, não é que ele estava ali cumprindo regra da lei. Não, porque nós vamos ver em seguida que ele mesmo, pelo Espírito Santo, ele mesmo condenou tudo isso, muitas vezes em frio e nudez. Então, não adianta falar. Se falarem, mas Paulo fazia. Mentira, isso aqui é por causa da situação que ele estava, das dificuldades que tinha. Olha o que diz lá em Deuteronômio, capítulo 27, versículo 26. Vamos ler na revista atualizada. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. Em todo o povo dirá amém. E todo o povo dirá amém. Na Almeida Revista, maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. E todo o povo dirá amém. Então, maldições acompanham todos, até os dias de hoje. O sistema religioso está debaixo da maldição, porque eles estão na lei. Eles estão um preceito que seja. Dízimo nunca foi dinheiro, é alimento, é lei. Jejum, lei. Páscoa, lei. A lei da purificação, que é o batismo nas águas que eles dizem. João Batista batizou Cristo, Cristo nasceu debaixo da lei, João Batista era judeu, Jesus era judeu, aquilo era a lei da purificação, como a Páscoa. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Êxodo 12 fala sobre a Páscoa, quando foi instituída a Páscoa na lei. Então, todos que fazem essas coisas estão na lei. Deus não está nesses locais. Deus não está nesses locais, infelizmente não está. Tudo engano. Olha Paulo falando já pela revelação do Espírito Santo. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Gálatas 3,11. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. 13. Cristo, leiam, passem à frente para os seus parentes, para os seus conhecidos. Olha da onde Cristo nos resgatou. E que, infelizmente, o sistema religioso leva todos para lá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. 14.